Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Nesse trimestre, na revista Lições da Palavra de Deus, da Central Gospel Editora, nós estamos tratando sobre fundamentos da liderança cristã, modelos bíblicos de fé, motivação e empreendedorismo. Revista comentada pelo ilustre pastor Walter Brunelli. Nesta semana nós estamos na lição de número 8, que tem por tema Neemias, um líder versátil. Nós podemos entender que Neemias era um homem com uma habilidade multifocal. Hoje fala-se muito, se fosse no dia de hoje, Neemias, ele seria um homem de inteligência multifocal, com uma série de habilidades desenvolvidas para o exercício da sua liderança. Hoje o reino de Deus conta o tempo todo com líderes como Neemias, com essa versatilidade, com essa habilidade, flexibilidade, variabilidade em você trabalhar em várias frentes, mas com um único propósito, uma única visão. Então o texto áureo da lição, que está no livro de Neemias capítulo 6, versículo 3, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Sugiro a você ler todo o livro de Neemias para você entender o contexto histórico e teológico, embora a lição esteja traçando um perfil, o propósito da lição é bem traçar o perfil de Neemias, mas para você entender o contexto histórico e teológico, você vai precisar ler todo o livro de Neemias para você falar com bastante propriedade os assuntos aos quais envolve esse grande líder. Então, essa versatilidade de Neemias habilita ele dentro da capacidade de ser um líder multifacetado nas suas atividades, nas execuções do seu trabalho, do seu ministério. Conheço muitos amigos, muitos obreiros, pastores, diáconos, líderes de departamento eclesiástico que carregam essa versatilidade maravilhosa, seja por habilidade natural, seja por uma inspiração do Espírito Santo na vida dele. Isso é maravilhoso e a obra de Deus conta com os versáteis também. Agora, o contexto de Neemias, eu queria trazer para vocês uma reflexão acerca das emoções do líder, um líder com emoções. Um líder no perfil de Neemias é aquele que se compadece pela situação alheia. Neemias, ele está no Império Persa, no momento aqui histórico, ele está no Império Persa, ele tem um cargo de altíssimo nível, que é ser oficial copeiro do rei, aquele responsável por guardar a vida do rei naquilo que ele bebe. Na antiguidade, não só na Pérsia, mas em outros povos da antiguidade, era normal que os oficiais que trabalhassem perto do rei, próximos do rei, provassem comida, provassem bebida, para que o rei não corresse risco de ser envenenado e morto por traidores internos ou externos, por inimigos internos e externos. A figura do copeiro, de ser copeiro do rei, no caso de Neemias, já traz até uma lição dentro da sua aplicabilidade relacionada ao exercício da minha liderança e da sua. Nós, como líderes, como oficiais da casa de Deus, nós precisamos ter cuidado, pedir a Deus discernimento para que possamos detectar venenos, aquilo que é destrutivo, aquilo que causa morte espiritual, aquilo que atrapalha a visão e o andamento do exercício da liderança. E isto não é só uma mentalidade de Neemias. A gente precisa ter esse cuidado. Quando João Batista, quando Jesus pregavam o reino de Deus, eles mesmos chamavam os fariseus de raça de víboras. Por que raça de víboras? Os fariseus acabaram se tornando, dentro do seu extremo radicalismo religioso, o propósito deles, eles tinham como propósito envenenar. Então,
João Batista chama boa parte dos fariseus de raça de víboras, porque eles envenenavam a doutrina. Eles envenenavam com as pessoas com as doutrinas que são preceitos dos homens, inventadas pelos homens e não de acordo com a vontade de Deus. Então o líder ele precisa ter esse discernimento, essa capacidade espiritual e intelectual de detectar aquilo que é nocivo, aquilo que é perigoso para a igreja, para o corpo de Cristo. Então, Neemias ele se apresenta no texto bíblico com essa altíssima responsabilidade. E dentro do seu contexto, até o momento da história começar, está tudo bem no Império Persa, está tudo bem com o ofício, mas quando Hanani, um de seus irmãos, e outros que eram de Judá, vieram até Neemias, Neemias faz uma pergunta que vale muito a pena reflexão. Ele pergunta a Hanani e aos demais que estavam com ele, lá no capítulo 1, versículo 2, como estavam os judeus que escaparam do cativeiro babilônico, que restaram lá naquele ambiente, e acerca de Jerusalém. Repare que Neemias quer saber duas informações. Ele quer saber do povo e ele quer saber da cidade. Ele quer saber como está a cidade. O líder se preocupa com o povo, relacionamentos humanos. O líder ele precisa se preocupar com as condições dos recursos humanos no exercício da sua liderança e também com a estrutura física do seu trabalho. Ele precisa se preocupar com o povo e com Jerusalém, como está a cidade, como está o ambiente. E ele recebe a resposta que entristece a sua alma, que angustia a sua alma. Por que angustia? Porque o líder sem emoções é um líder duro, sem misericórdia, um líder que não visa o crescimento espiritual do seu povo, não pode. O líder ele tem emoções, ele precisa expressar as suas emoções. Ele não é um psicopata frio, calculista, que não sente a dor do outro. Neemias não. Neemias é alguém compassivo, que vai ouvir sobre a situação do seu povo e da sua cidade e vai se comover por dentro. Como Jesus também se compadecia. Muitas vezes ele se compadecia e olhava para a multidão que o seguia e olha, esse povo anda igual errantes e como ovelhas que não tem pastor. E ele alimentava aquele povo tanto espiritualmente quanto fisicamente. Então, ele faz essas duas perguntas e ele obtém as duas respostas. Como está o povo, como está a cidade? Olha, o povo está em grande miséria. E a cidade está com as portas e o muro tudo quebrado, tudo queimado a fogo. Situação de caos social e espiritual. Social, espiritual, militar, econômico, está tudo ruim na cidade de Jerusalém e isso incomoda Neemias de uma forma extraordinária. No versículo 4 do capítulo 1, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Ele não chorou por um minuto, não chorou por algumas horas, ele chorou por alguns dias. Ou seja, aquela situação incomodou o líder, apesar da sua posição privilegiada na corte do rei. Isso me faz lembrar Apocalipse capítulo 5, por incrível que pareça. O evangelista João, que está tendo uma visão celestial, ele vê um trono, alguém assentado com um livro aberto por dentro, um livro aberto escrito por dentro e por fora. E o texto de Apocalipse capítulo 5 diz lá, as palavras do apóstolo João, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Uma vez perguntei isso a mim mesmo e a Deus. Senhor, João está contemplando toda aquela maravilha, toda aquela glória apocalíptica, o fim de todas as coisas e a restauração de todas as coisas, e ele ainda tem a capacidade de chorar, porque o líder ele tem emoções. O líder é dotado de emoções, ele não pode deixar ou esconder as suas emoções porque ele está numa posição de líder, em hipótese alguma. Neemias ele sente angústia, ele sente uma tristeza tão grande que a própria corte palaciana do Império Persa repara essa tristeza no semblante de Neemias, essa angústia. E o próprio rei o questiona lá no capítulo 2, quando ele fala, por que está triste o teu rosto? Pô, você não está doente,
não é isso senão tristeza do coração. Então, as emoções não podem ser escondidas. A gente até tenta esconder de vez em quando, não é verdade? mas não pode. Neemias ele se apresenta triste, angustiado. No momento em que ele está diante do rei, o rei faz essa pergunta, ele tem medo. Medo é um sentimento primitivo, ele tem medo. O texto diz lá no capítulo 2, versículo de número 2, então tive grande medo, grande medo. Ele teve um medo acima do normal. Talvez Neemias começou a suar frio, não sei. Talvez o coração dele começou a palpitar, a cabeça dele começou a dar pontadas. Você imagina, né? O líder é dotado de emoções. Então você, líder, você não precisa esconder as suas emoções, tá certo? Expresse-se, fale, verbalize, que isto é muito importante para a sua saúde emocional, espiritual e física. Então, quando o rei faz essa pergunta para Neemias, ele responde, ele foi orar, na verdade, né, lá no versículo 4 do capítulo 2, e o rei me disse, que me pedes agora? Isso depois que Neemias justifica, não, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Então ele começa a expressar o seu sentimento, o que realmente estava acontecendo no seu contexto. No versículo 4 do capítulo 2, e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então você observa em todo o livro de Neemias que você vai pegar vários pontos de comunicação de Neemias com Deus. Ele é um homem também de oração. Ele é um homem que ora, um homem que pede direção a Deus. Líder que não ora é um líder sem oração. Líder que não ora é um líder que não tem habilidade espiritual para tomar decisões importantes que vão impactar não só na sua vida, como na vida daqueles que você lidera. Tá? Isso é muito importante. Então ele começa a entrar aqui em um contexto mais diplomático, né? A partir do capítulo 2, versículo 4, você vê Neemias como agora se tornando um representante do seu país de origem em um ambiente estrangeiro que era o Império Persa. E isso, ele aproveita a oportunidade desta diplomacia. O que um diplomata faz? Ele representa o seu país de origem em um país estrangeiro, negociando questões sociais, questões econômicas, questões de infraestrutura, questões políticas. Isso é papel do diplomata. Então, o diplomata ele está aqui como se fosse hoje no Brasil um ministro de Relações Exteriores e começa a pedir autorizações ao rei persa para começar uma empreitada espiritual, uma empreitada de infraestrutura na cidade de Jerusalém, na terra de Judá, que estava numa situação de caos tremendo. Então Neemias, como um diplomata, ele sabe verbalizar, ele sabe falar, ele sabe pedir. Líder, você precisa aprender a pedir. Jair, eu até peço para os outros, mas para mim sou um pouco envergonhado. Irmãos, a Bíblia diz, quem pede recebe, o que busca encontra. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Neemias não está pedindo nada para esbanjar nos seus prazeres. Então ele está pedindo para que comece uma obra tremenda de restauração espiritual e nacional também, que era o contexto ali do pós-exílio. Então Neemias é um cara que pede, e pede a pessoas certas. Ele pede recursos humanos, ele pede recursos financeiros, ele pede material. Então você entenda que ele não pediu nada espiritual a homem nenhum. Coisas espirituais, Neemias pediu a Deus. Deus é espírito. Então questões espirituais ele foi pedir a Deus. Agora, questões materiais, questões diplomáticas, questões políticas, questões militares, ele foi tratar com o rei. Isso é muito importante, mas tudo debaixo de oração. Oração. Então Neemias agora tem uma grande missão, a missão de reconstruir. Reconstruir. Existem líderes que têm perfil
de começar uma obra do zero. Existem líderes que têm perfil de consertar o que foi quebrado para começar algo novo, né? E toda vez que a gente tem uma missão de reconstruir algo, é só você mentalizar, por exemplo, uma reconstrução, uma reforma. Uma reforma. Você põe abaixo um prédio, você põe abaixo um imóvel, e para reconstruir, o que você vai precisar fazer? Uma limpeza. Você vai ter que retirar os escombros. Tudo que resta do passado tem que ser retirado para que uma nova estrutura entre no lugar. Então Neemias, ele é um reconstrutor. Ele está trabalhando em um tempo de reconstrução social, reconstrução econômica, reconstrução espiritual. Neemias vai ter de lidar com toda essa missão de uma forma maravilhosa e debaixo da direção de Deus. Se você está, ou se você foi chamado por Deus para uma obra de reconstrução, saiba que limpe o terreno, retire os escombros, comece a planejar, guarde a sua intimidade com Deus, essa intimidade com Deus que fará com que você tenha bom êxito. A intimidade com Deus é uma das estratégias do líder para manter-se debaixo da vontade de Deus. O Salmo 25:14, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará conhecer a sua aliança. Então, Neemias, ele vai a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, lá no capítulo 2, versículo 11, e no versículo 12, de noite ele se levanta. Ele e poucos homens comigo. Olha que interessante, ele não chama uma galera para uma empreitada, né? Para fazer um planejamento. Ele é seletivo. Você precisa saber selecionar quem pode estar próximo de você para uma grande obra de liderança. Jesus tinha 12? Tinha. Aliás, Jesus tinha 70. E dos 70, 12. E dos 12, 3. E dos 3, 1, que era João. Então vocês entendam que a gente que lidera precisa ser seletivo. Não seletivo no sentido de desprezo ou preconceito por uma outra pessoa, não. Mas seletivo no contexto de que você precisa ter pessoas alinhadas, bem alinhadas, espiritualmente alinhadas, intelectualmente alinhadas, para que você comece esta grande obra. De noite me levantei, poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Não declarou até aquele momento, ele não falou com ninguém o que ele ia fazer. A gente precisa guardar aquilo que Deus coloca no nosso coração. A gente precisa guardar até o momento certo, né? Seja homem pronto para ouvir, tardio para falar. Então, tem coisa, irmão, que você só vai revelar aos seus liderados no decorrer do processo, tá? Isso é muito importante que fique claro para você. Agora, é importante salientar também que Neemias, além de diplomata, ele foi um cara visionário, que entendia de questões espirituais, que sabia lidar com oposição, irmãos. Se você que é líder não souber lidar com oposição, você não vai liderar. A sua liderança vai ser uma liderança de perturbações emocionais, em que as suas estruturas emocionais vão ser abaladas por pouca coisa, tá? Por críticas, pelas pessoas que nunca construíram nada, ou que invejam o seu trabalho, invejam o seu modo de se expressar, invejam o trabalho das suas mãos, invejam os lugares que você está inserido. Então, você vai ter que lidar com isso. Você não pode parar por causa de oposição. Você não pode parar por causa de perseguição. Agora, Neemias, ele soube identificar aqueles que não estavam alinhados, aqueles que iriam trazer perturbação, tá? Jesus, ele também teve de lidar com oposição dentro da religião judaica, dentro da sua própria família, dentro do seu próprio contexto, teve que lidar com oposição dentro dos 12. Então você entenda que você e eu não estamos imunes a isso. Então é muito importante que você esteja alinhado e preparado psicologicamente,
espiritualmente para lidar com oposição, porque elas vão sempre aparecer até o dia em que formos arrebatados daqui, em que o Senhor nos chamar. O nosso último opositor é a própria morte personificada. Então, meu irmão, só no céu que não teremos oposição. Mas aqui, no exercício do nosso ministério, sempre teremos oposição e você e eu teremos que sempre lidar com isso de uma maneira cristã, de uma maneira espiritual, porque nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nossa luta não é humana, nossa luta é espiritual. É bem verdade que existem pessoas que se colocam como nossos inimigos, mas são elas que se colocam. Saul era inimigo de Davi, mas Davi não era inimigo de Saul e nem considerava Saul inimigo. Então, se algum humano se coloca como opositor do seu ministério, da sua vida, da sua família, da sua igreja, né, daquilo que você defende, se essas pessoas se colocam como inimigos, é problema única e exclusivamente delas, e você não tem nada com isso. Então, saiba lidar com oposição. Havia uma obra a ser realizada, então não se pode perder tempo. Tá? Não perca tempo com pressões psicológicas, com pressões espirituais. Não perca tempo com mentirosos. Não perca tempo com aqueles que inventam histórias. Né? Neemias vai falar no meio da oposição, no meio de toda essa oposição, ele vai falar, vocês estão inventando histórias. Não é nada disso. Não é nada, vocês estão inventando. Foi uma fake news. Vocês estão de fake news. Vocês estão de fake news. Então, Neemias liderou uma grande reforma estrutural física na cidade de Jerusalém. Lá no tópico 3, ele é chamado de guia espiritual, porque ele identifica os inimigos, usa as armas certas contra seus opositores, tem discernimento espiritual. O líder ele corre risco, muitas vezes, de morte espiritual e morte física, mas ele precisa de saúde em Deus para isso. Tá? Neemias é um grande administrador. A palavra administração ela pode ter muitos significados, muitas definições, mas uma das coisas que acompanham o bom administrador é o controle e a organização. Neemias foi altamente organizado. Altamente organizado. Para termos uma liderança abençoada, sermos líderes abençoados, precisamos ser organizados. Lembra da multiplicação de pães e peixes? Lá no Novo Testamento, Jesus dá uma ordem: assentai-vos em grupos de 50. Antes da multiplicação de pães e peixes. Quando chega lá 5 pães e 2 peixinhos, 2 coisas Jesus está querendo dizer ali. Assentai-vos, está falando de posição. Em grupos de 50, está falando de ordem. Posição e ordem. São 2 coisas importantes para o administrador, para o líder, para que crie um ambiente de bênção. Um ambiente de bênção vai ser criado a partir do momento que você for uma pessoa que administra as coisas com organização, com decência, com ordem. Tá? Então, havia usurpação ali de bens entre o próprio povo. Neemias repreende aquele povo, dizendo para que fosse restituído o que era originalmente dos seus compatriotas, que não havia necessidade, não era o momento para aquilo, que o momento era de reconstrução espiritual, de reconstrução social, de reconstrução avivalista. Mais tarde, Esdras, nesse contexto, lê a lei de Deus diante do povo, o povo é renovado, o povo é alegre, olha as emoções aí de novo. No livro de Neemias você vê tristeza, você vê medo e vê também alegria. A alegria do Senhor foi a força motriz para o desenvolvimento da reconstrução de Jerusalém. Então, que Deus abençoe a sua vida. Concluindo, eu vou ficar com a conclusão da própria revista, que todo líder que deseja ser vitorioso deve se preparar para oposições, ser perseverante, determinado, ser uma pessoa de fé, além de se colocar na dependência do Altíssimo em constante oração.
Muito bem, que Deus abençoe a sua vida. Siga as nossas redes sociais, @crentedocente. Até a próxima lição, se Deus quiser. Um grande abraço.